Fala Máquina Britão aqui, hoje eu vou contar para vocês como começou o treinamento PS Gerado. Vou dar detalhes aqui, como é que foi a origem da história aqui, como que começou o PS Gerado como canal, como que a gente começou a dar aula. Fica comigo até o final, você vai entender como é que foi essa história toda. Para quem não me conhece, meu nome é Rômulo Oliveira. Eu formei em 2012, fiz medicina na Santa Casa de Vitória e eu tinha um melhor amigo na época lá, e que ainda é, que é o Igor. O Igor formou comigo, era da minha sala também. E lá em 2012 eu estava estudando bastante para prova na época. Eu passei para cirurgia geral em São Paulo, passei para clínica, para psiquiatria também, mas eu já tinha entrado na cirurgia, acabei continuando na cirurgia mesmo. E fui a São Paulo fazer residência, né? Comecei, fiz os 2 anos lá, voltei para Vitória para fazer trauma. E no final das contas acabei na vascular. Então essa que foi, né, a minha jornada aí de formação. O Igor teve uma jornada um pouquinho diferente, mas ele passou pelos mesmos passos, cirurgia geral e depois vascular. E é curioso porque a gente se encontrou na vascular. Né? No meu 2º ano de residência, então quando eu estava no R2, o Igor era meu R1. E a gente voltou ali a ficar mais próximo, apesar de que a gente sempre manteve uma amizade muito viva, né? Mas claro, tinha uma proximidade ali do dia a dia mesmo, todos os dias ali, você do lado daquela pessoa. E a gente conversava muito sobre uma inquietação, assim. Eu tinha uma vontade de fazer algo diferente, né? E eu tinha uma veia docente, eu queria muito dar aula. Era uma coisa que eu gostava muito, tanto que assim que eu formei na residência, que eu terminei a vascular, eu comecei a dar aula. E parece que de repente tudo isso nesse balde, nesse caldeirão, né? A gente percebe que uma coisa existia lá em 2012 e que eu e ele passamos pelas mesmas dificuldades e de alguma maneira a gente conseguiu sair desse buraco, vamos chamar assim, que era a dificuldade para dar plantão. Vou contar a minha parte, não vou deixar, o Igor deixa que ele conta dele, mas para mim, por exemplo, quando eu fui a São Paulo, por ingenuidade, eu achava que eu não precisaria trabalhar lá, né? Que eu ia morar em São Paulo e que, não sei o que passava na minha cabeça. Eu sei que a minha bolsa na época era R$ 1.800, mais ou menos. Pô, pensa bem, você morar em São Paulo com R$ 1.800 acaba ficando complicado. É claro que dá, mas ali perto do hospital não tinha moradia que poderia estar dentro desse valor, ia ficar muito apertado. Eu consegui um colega para dividir, né, um apartamento, mas ainda assim não ia dar, não ia sobrar quase nada. Eu falei, cara, eu vou trabalhar, pelo amor de Deus, eu posso trabalhar, posso ganhar muito mais. Só que eu tinha uma escala de 90, 100 horas de trabalho por semana na residência. E aí, entre trancos e barrancos, ali no final do primeiro mês eu tava dando plantão. E tá dando um... E aí no final do primeiro mês eu já tava dando plantão, né? Eu comecei a dar plantão numa cidade perto ali de São Paulo, São Bernardo dos Campos. Depois trabalhei em Santo André também. Trabalhei por vários bairros ali de São Paulo. Tanto no Ipiranga, na Moca. Trabalhei em shopping, trabalhei em remoção, trabalhei em evento, trabalhei dentro da UTI, trabalhei em sala vermelha, trabalhei de porta, trabalhei como cirurgião, ou seja, eu dei plantão tudo quanto é jeito, mas meus primeiros plantões foram muito difíceis. Eu não estava preparado, porque qual que era o meu problema? Eu era aquele aluno mais nerd, eu gostava muito de estudar, eu tinha facilidade para aprender, porém eu era um cara zero prático. Eu tinha uma mão muito ruim, você conhece aquela pessoa que está na faculdade que tira 10, mas na hora da prática é péssimo, male consegue conversar com o paciente, assim, eu encaixo mais ou menos nesse perfil, e eu tinha muita dificuldade com a prática. Então eu enfrentei, né, eu percebi, na verdade, que havia um abismo entre o que eu estudava e que eu tanto estudei para passar, e passei super bem na prova de residência, para aquilo que eu estava vendo na vida real. E aí, assim, eu tive que tomar uma decisão. Aconteceu depois de um plantão específico, mas eu tomei uma decisão que era, eu preciso estudar emergência, eu preciso estudar pronto-socorro. E eu meio que parei de estudar cirurgia geral. Sim, eu vou viver aqui a cirurgia, tô aqui 100 horas, eu vou aprender esse negócio de orelhada por um tempo, depois eu volto para estudar e eu vou estudar pronto-socorro, eu vou estudar atendimento de urgência e emergência, e foi isso que eu comecei a fazer. Sei lá, aquele primeiro livro que eu comprei, que eu já devo ter umas 6 edições, sei lá, eu comprei nessa época, comprei um Black Book, eu lembro, e eu comecei a acompanhar nos meus próprios plantões da cirurgia a sala vermelha e a sala de semi-intensiva, que era muito próximo da sala do trauma. E toda vez que tinha um caso, eu ia lá para atender. E era curioso que às vezes eu até trocava, né? Eu dizia assim, cara, vamos lá, eu te ajudo a atender esse trauma aqui para você aprender as coisas do trauma e você me ajuda a atender esse infarto aí que você tá atendendo. E, de certa maneira, foi assim que eu me desenvolvi.
Depois de um tempo, eu percebi que havia um plano, eu tinha meio que, não vou dizer descoberto, obviamente, mas eu tinha montado uma estrutura de estudo e de raciocínio clínico em cima do atendimento de pronto-socorro. Nada, eu não estava reinventando a roda, é simplesmente porque ninguém ensina isso na faculdade, a gente não tem um aprendizado tão prático dessa maneira. Então, às vezes, muitas vezes na vida real que a gente percebe, a gente começa a entender o que de fato eu preciso estudar. Por exemplo, eu percebi que eu precisava estudar a prescrição, que não adiantava eu saber o tratamento conceitual, eu precisava de saber as doses, as diluições, eu precisava saber disso também. Não é porque não cai na prova que não cai na vida real, entende? Então, assim, não é nada novo, mas de alguma maneira eu me deparei com aquilo e comecei a organizar um fluxo. Tudo bem, o tempo passou, né? Eu voltei para Vitória, entrei em outra residência. Aí lá na vascular, essa inquietação existia, como eu tô te falando, essa vontade da aula existia. E eu tava, vamos dizer, esses primeiros plantões que eu havia tido dificuldade, que foi esse gatilho pra gente falar, caramba, as pessoas não precisam passar por isso. A gente consegue ensinar isso aqui. Eu consigo parar e ensinar exatamente o que alguém precisa estudar para dar um plantão melhor. Porque foi exatamente o que aconteceu comigo, eu era péssimo naquilo. Por outro lado, o Igor já tinha uma vivência prática muito maior que a minha, então a gente se complementou muito ali. E a gente tinha uma vida de plantão ainda muito rica nessa época. Eu dava em torno de 5 a 7 plantões por semana, dependendo da semana. Eu trabalhava bastante no pronto-socorro. E aí, muito interessante, a gente abriu a primeira turma em 2018, a gente teve 15 alunos naquele momento. E ele já começou, o programa já começou com um layout muito próximo do que é hoje. Claro que na época a gente usava um telefone para gravar, as aulas eram tipo 11 horas da noite, depois da residência, a gente sempre tava de pijama cirúrgico e muito cansado. Mas assim, o layout era muito próximo, porque assim, a gente queria trabalhar alguns pilares. Quais são os pilares que a gente fazia lá em 2018 e que a gente faz até hoje? Por exemplo, o que está por trás do plantão? O making off, os bastidores, como diria Hamilton, um dos meus primeiros alunos, o teatro. Porque a gente vai para o pronto-socorro e às vezes a gente não sabe nem fazer as receitas corretas. Qual receita que eu tenho que usar? Como que eu faço? Como que eu lido com o sistema? São vários sistemas, VMV, PEP, sei lá, tem um monte. São coisas que, fazer até um laudo, pode fazer laudo? Como é que faz um laudo mesmo? Um laudo? Todo mundo pede laudo no pronto-socorro, vira e mexe. Tem que fazer uma transferência vaga zero, tem que chamar o SAMU, tem que prescrever uma guia de APAC, tem um monte de coisa. Então, a gente sempre trabalhou essa ideia, né? Dominar e conhecer um pouco do que é o pronto-socorro, do que está por trás do pronto-socorro e, de alguma maneira, aprender habilidades que complementam a parte técnica, que aí hoje em dia todo mundo fala de soft skills, mas, assim, ter uma vida um pouco mais virtuosa, né? A gente trabalhar um pouco mais de empatia, de gentileza, a gente ser pontual com nossas coisas, ter responsabilidade, então a gente sempre trabalhou esses conceitos. Depois, mas o que a gente trabalhava? A gente trabalhava patologias mais prevalentes. Desde essa época a gente fazia revisões sobre quais eram os CIDs mais atendidos, isso era muito legal, porque a gente encontrava uma mediana que era boa para o Brasil inteiro, para plantões no Espírito Santo, que é onde eu moro, em Vitória, mas para São Paulo, para Minas, para qualquer outro lugar também. Então, patologias mais prevalentes, né? Patologia prevalente para quem deu plantão, para quem não deu, né? Para quem não deu, eu vou falar, é o seguinte, vai lotar o seu plantão e a maioria dos casos lá vão se repetir. A gente já listou isso algumas vezes, aí 50, 70 patologias assim, que vão realmente dar volume dentro de um pronto-socorro. Então é muito importante que você as domine, verdadeiramente esteja bem atualizado nelas. Depois a gente fala de emergência. Emergência é algo assim, não dá para contar com a sorte, sacou? Se você não sabe atender um edema de pulmão, uma urgência hipertensiva, uma hora ou outra vai chegar para você e você vai fazer besteira. Tu tem que saber, tem que dominar, então a gente já trabalhava esse conceito. E a gente ensinava procedimento. Talvez um pouco pela veia cirúrgica, talvez? Pode ser, mas todo mundo sabe que no pronto-socorro a gente faz procedimento. De sutura a acesso, de intubação a cantoplastia. Então a gente tem que saber os procedimentos. Olha que interessante, né? A gente já trabalhava essa estrutura que, de alguma maneira, foi o esqueleto ali, a pedra fundamental, né? A pedra angular que desenvolveu o programa. Hoje a gente contempla com parte toda de prescrição, toda uma parte de exames complementares, então a gente tem programa de eletro, imagem, laboratório. A gente tem todo um programa das especialidades, clínica cirúrgica, GO, pediatria, ortopedia, trauma. Hoje a gente trabalha numa formação continuada, aulas ao vivo, atualização, né, grupo para discussão de casos, acompanhamento individual.
Porque lá atrás eu não conseguia fazer isso, eu não conseguia acompanhar o meu aluno. Eu sei o quão importante é alguém nos ajudar, que tem mais experiência, a dizer qual que é o caminho que eu devo seguir, quantas horas eu posso me colocar aqui para estudar, né? O que eu preciso estudar primeiro, quanto que eu reviso, para o meu plantão o que é melhor. Ou seja, a gente tem uma galera que faz cronograma de estudo que ajuda bastante nesse cenário. Então, você vê como é que o programa foi desenvolvendo, né? De primeira turma de 15 alunos, hoje o PE Zerado passa dos 12 mil alunos, o que é muito legal, Mas muitas coisas não mudaram, né? Essa estrutura de que você está ouvindo falar, essa vontade nunca mudou. Então, um detalhe, né, que muita gente não conhece é, às vezes, como as coisas começam, né? Hoje em dia tem tanta coisa na internet que parece que as coisas eram prontas. Todo mundo acabou de criar uma escola da noite pro dia. Não. A gente está aqui já desde 2018, com tantos alunos, ouvindo vocês, né, o tempo todo nos preocupando em entregar para vocês o que há de melhor, porque no final das contas, o que importa é o paciente que você vai atender. Essa é a minha responsabilidade no final das contas. Te ajudar a atender esse paciente melhor. É uma vida. Por isso que a gente brinca de máquina de salvar vidas, tá, bro? Você já tá ligado aí um pouco da nossa história, espero que você tenha curtido. Você tem algum amigo que curte o PE Zerado e chegou há pouco tempo, às vezes vocês têm poucos meses que vocês estão seguindo a gente ou conversando sobre a gente de alguma maneira, assistindo os stories, não importa, mas compartilhe esse vídeo, manda um pouquinho, né, para que você consiga ajudar uma outra pessoa a entender como que a gente começou. Beleza? Deixa aqui nos comentários se você conhece alguma história antiga nossa. Vai que você é das antigas, conta uma história que a gente já teve muita história boa aqui. Conta uma história aqui pra galera lembrar, beleza? Então fica assim, até o próximo vídeo.